amém? Quantos acreditam que precisam de alguma coisa? Pastor, hoje eu preciso de uma coisa muito específica, financeira, na área de saúde, na área emocional, querem trocar um bem, precisam de algum benefício, levante sua mão. Imagine se nós estivéssemos aqui hoje como nós estamos e viesse uma pessoa extremamente rica, talvez o proprietário da Apple hoje ou da Amazon, que são os dois homens mais ricos do mundo, e estivesse assistindo o culto aqui, ele me cutucasse, me chamasse: pastor, por favor, preciso dar uma palavrinha com você. Eu fosse até ele e ele dissesse: para todos que vieram aqui, eu quero dar $1 milhão. Nós ficaríamos assim, oriçados, ávidos, por o culto terminar e você entrar na fila, porque você sabe nitidamente que esse homem possui uma fortuna incalculável para mim e para você, de quase de $1 trilhão. A Apple foi a primeira empresa a alcançar esse nível de $1 trilhão. E essa pessoa talvez venha aqui e diga: eu quero dar. Você acreditaria tranquilamente, porque você sabe quem é a pessoa, o que a pessoa possui, e o que ela disse, ela vai poder compartilhar facilmente esse recurso. Porém, nós não estamos falando, irmãos, de um recurso apenas humano. Nós estamos falando de um recurso divino, onde ele abrange todas as nossas necessidades. E Ele está hoje aqui para poder garantir tudo isso para mim e para você. E às vezes nós não acreditamos. É impressionante, nós acreditamos numa pessoa de carne e osso, num ser físico, mas muitas vezes nós não acreditamos em todas essas promessas. Eu fico encabulado com isso. Como as pessoas dão pouco valor a essa proximidade, a essa intimidade com Deus. E observe que quando nós falamos de Deus, nós estamos falando do Todo-Poderoso, daquele que é onipotente, onisciente, imutável, infinito, que pode todas as coisas. E a Bíblia diz que o véu foi rasgado de alto a baixo, para que eu e você pudéssemos adentrar a sua presença, a sala do trono, falar com Ele, ouvir a sua voz, ter toda a direção. O salmista diz que ele passou um tempo debaixo de luta, de desafio, enquanto ele calava os seus pecados, ele ficou debaixo do opróbrio. Quando ele confessa a Deus, quando ele vai estar diante de Deus e coloca todas essas suas mazelas para fora, a Bíblia diz que os seus pecados são perdoados, as suas iniquidades são perdoadas, e a partir de então, ele começa a ter direção. Ele começa a ser guiado por Deus para ter resultado na sua vida. Se você observar do primeiro capítulo do livro de Salmos ao último, você vai ver uma interação perfeita entre homem e Deus. Um homem que valorizava profundamente os preceitos da palavra de Deus. Um homem que exalta a palavra. Um homem que exalta a Escritura. Se nós lermos o capítulo 119 da Bíblia, o maior capítulo da Bíblia, nós vamos observar como o salmista faz referência da palavra dele. Como ele mesmo diz no capítulo 119, passarão os céus e terra, porém as minhas palavras não hão de passar. Ele começa a exaltar, a declarar o valor da palavra, e ele começa a ter resultados na sua vida. E é interessante que ele tem um conceito que nenhum outro homem teve na face da terra. Um homem segundo o coração de Deus. Ele foi um homem diferente de todos os outros.
Por isso recebe esse conceito, um homem segundo o coração de Deus. Esse homem valorizava a presença de Deus, ele sabia o que Deus tinha. E quando você lê o livro de Provérbios, você vê que Salomão, irmãos, vai nessa mesma toada, vai nesse mesmo caminho. É interessante que o filho segue os conselhos que o pai viveu a vida inteira. Ele não consegue esconder o que ele vivia dentro de casa. Quando você vê Deus aparecendo para Salomão, isso mostra o resultado da vida que Davi tinha na presença de Deus, afeta diretamente os seus filhos. E um certo momento da vida de Salomão, o Senhor aparece para ele de uma forma inusitada, poderosa, e diz: pode me pedir o que você quiser. Imagine se Deus chegasse para você hoje de manhã e dissesse: me peça o que você quiser. Certa vez eu vi uma ilustração de um menino cego que constantemente era guiado por pessoas, e um dia essa história conta que o Senhor apareceu para ele e disse: pode me pedir o que você quiser. E ele rapidamente, sem dúvida nenhuma, disse: eu quero um cão-guia. Eu quero não ser mais guiados por pessoas. Eu não posso mais depender de pessoas. Eu quero um cão-guia. Com toda certeza, se ele fosse uma pessoa mais madura, mais experimentada, ao invés de pedir um cão-guia, ele estaria pedindo o quê? A cura dos seus olhos. Talvez nós estejamos como esse menino. Porém, nesse dia, o Senhor aparece para Salomão e diz: pede-me o que você quiser. Talvez você pediria a quitação das suas dívidas, talvez você pediria um recurso a mais, um carro, uma casa, a intervenção na sua saúde, um esposo, uma esposa, filhos curados, libertos. Você pediria qualquer coisa nesse sentido. Mas o mais interessante, que Salomão não se restringiu a isso, de necessidade que eu e você temos fisicamente. Sabe o que Salomão pediu, irmãos? Salomão pediu sabedoria. Sabe, porque não é à toa, irmãos, ele convivia com isso na casa de seu pai. Nossos filhos são reflexos da nossa vida. Seus filhos são reflexo da sua vida. Eles vão falar o que vocês falam. Eles vão replicar o que vocês fazem. São reflexo direto da nossa vida. Isso deve gerar alegria ou desconforto dentro de nós. Certa vez eu estava num almoço, uma pessoa falou: pastor, eu não bebo porque o senhor está aqui, mas de vez em quando eu bebo cerveja. Eu falei: olha, isso não é bom, por isso eu expliquei, fiz uma série de colocações para ele. E eu terminei, encerrei a minha participação com ele. Eu falei: você bebe na frente da sua filhinha? Não, isso não. Mas se você acha tão natural, tão normal, qual o problema de você beber na frente dela? Aí ele recuou, falou: eu não tinha pensado nisso. Então volte para casa e pense, porque ela será o seu reflexo amanhã. Ela vai fazer o que você faz hoje. Você vê menino agressivo, porque existe problema dentro de casa. Ele está simplesmente refletindo. E é interessante que ao pedir isso a Deus, sabedoria, Salomão recebe todas as demais coisas. Isso mostra, irmãos, que a nossa conexão com Deus, ela é capaz de interferir em todas as demais áreas da nossa vida, através simplesmente de um único pedido. O que acerta o alvo, o coração de Deus. Agora, quando nós falamos da oração, do poder, você precisa entender que existe um conjunto de coisas que fazem com que essa oração seja respaldada, ela seja respondida.
Falou, pastor, eu não gosto de técnica, eu não gosto de engessar a oração, nós precisamos ser livres diante de Deus. Irmão, concordo em gênero, número e grau, porém, o Senhor estabeleceu critérios para essa oração. Você não faz de qualquer jeito. De qualquer jeito você tem qualquer resposta. É isso que você quer? Pastor, qualquer resposta está boa. Sim, não ou espera. Qualquer uma está boa para você. Eu acredito que todas as vezes que nós oramos, nós queremos uma resposta positiva, uma intervenção de Deus, um milagre de Deus na nossa vida. E claro que para isso nós precisamos seguir alguns critérios estabelecidos por Ele. Hoje pela manhã nós tomávamos café e uma das pessoas que serviu é nutricionista. Irmãos, para emagrecer tem critério, sim ou não? Você não come o que você quer, na quantidade que quer para poder emagrecer, sim ou não? Claro que você precisa se enquadrar dentro de um contexto, é matemática. Você come menos caloria e queima mais caloria, você vai emagrecer. Você come mais caloria e queima menos caloria, você vai engordar. Tem critérios para isso. Aí a pessoa acha, não, com Deus eu posso tudo. Irmão, claro que não. Ele estabeleceu regras. No início, vale. A espontaneidade, vale. Uma criança, vale. Porém, a Bíblia diz que Paulo chegou a ser adulto. Ele deixou as coisas de criança para trás. As meninice, as besteiras, a infantilidade, a imaturidade ficou para trás. Agora ele é um adulto e precisa se encaixar dentro de um modelo previamente determinado. Então não vale qualquer tipo de oração, qualquer maneira, de qualquer forma. Talvez isso tenha valor no início, quando você não sabe o que precisa fazer, o que precisa assumir dentro dos critérios que Deus estabeleceu. Sim ou não? Irmãos, existe um problema no meio dos evangélicos. Vai, Duda, tirou? Obrigado. Depois você curte lá. Eu acho engraçado. Crente, às vezes, irmãos, ele acha que Deus é obrigado a dar tudo para ele e ele não é obrigado a fazer nada para Deus. A igreja é obrigada a dar tudo para ele, o país é obrigado a dar tudo para ele, mas ele não quer pagar imposto, ele não quer seguir regras, ele não quer fazer nada, mas ele quer receber todos os benefícios. Isso é correto? Claro que não. Pode ser correto na sua cabeça, mas não é correto para o todo e não vai funcionar para você. A mesma coisa se aplica à oração. Existem regras estabelecidas. A Bíblia diz, irmãos, que o que eu oro deve comungar com a palavra de Deus, deve estar de acordo com os princípios da palavra dele. Se você ora uma coisa que está completamente fora dos parâmetros bíblicos, você está orando algo errado, que a sua resposta já é não. Senhor, mata o meu vizinho, não aguento mais ele, eu detesto, eu não suporto esse vizinho. Mata, Senhor, leva. Gente, quem é mulher, é casada aqui, cujo marido não vem à igreja? Levante a mão. Não é evangélico. Levante a mão. Deixa eu ver sua mão levantada. Muito cuidado com as orações que vocês fazem. Senhor, que Ele te reconheça, mesmo na dor. Aí seu marido fica enfermo, vai passar noites acordada dependendo de você, e você vai pedir misericórdia, e Deus fala, você não pediu? Foi você que pediu, só estou atendendo. Cuidado, irmão, a Bíblia diz que há poder na oração, diga, a morte e a vida
estão no poder da língua. Quem bem dela utiliza, comerá do seu fruto. Você está comendo o que você pediu. Mostra para ele, Jesus. Nem que seja pela dor, mas ele venha. Aí ele vem arrastando. Ele acidenta, ele fica doente, ele machuca. Aí todo mundo... Irmão, vai evangelizar num hospital. Você está orando por uma pessoa, daqui a pouco o outro. Você pode orar por mim? Você pode orar por mim? Ora por mim também. Se você fizer um apelo coletivo, gente, antes de orar, quem quer aceitar Jesus? Todo mundo levanta a mão. Todo mundo quer. Irmão, na hora do vamos ver, na hora daquele limite entre o céu e o inferno, todo mundo quer Deus. Todo mundo. E aí você se vê desesperado, faz determinados tipos de oração, aí vem o resultado, você fica chateado com Deus. Mas quem pediu? Você pediu. Cuidado, alinhe-se à palavra de Deus. Eu tenho um amigo, pastor, ele está vivo hoje, pela misericórdia de Deus. Um dia ele viu o texto de Hebreus, que Deus abalaria tudo que podia ser abalado. Ele achou esse texto poderoso, Deus falou com ele e tudo. Aí ele vai e faz oração. Senhor, abala na minha vida tudo que pode ser abalado. Não tem problema, eu quero ter experiências com o Senhor. Irmão, ele não sofreu abalo não, ele sofreu um terremoto. Ao ponto de ir levar a mulher no hospital e não poder sair e ter que operar do coração. Lá ele foi levar a mulher, ficou, a mulher saiu e ele ficou, operou e Deus abalou a estrutura completa, integral dele. Irmão, ele não desviou porque ele é crente. Mas ele caiu na besteira de dizer, Senhor, abala, olha o que está escrito, pode abalar tudo na minha vida, porque eu quero ter experiências profundas contigo. Irmão, pouco tempo começou em Pastor Marcos. Pouco tempo ele entrou num abalo, desse que teve agora na Califórnia, que tremeu tudo, e o dele foi tão forte que ele quase morreu. Mas ele achou o texto lindo e maravilhoso, abala tudo que pode ser abalado. E ele foi abalado na base da sua vida. Irmão, comece a pegar textos bíblicos e fazer oração. Por exemplo, eu tinha sempre dificuldade para poder dormir. Livro de Salmos, capítulo 4, a Bíblia diz, em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Aí, eu já li esse texto centenas de vezes. Eu falei, vou começar a aplicar essa oração à minha vida. Senhor, em paz me deito e logo. Minha esposa fica impressionada. Às vezes nós estamos conversando e ela continua conversando, achando que eu estou ouvindo. E ela fala, e aí quando não vem resposta, eu já estou roncando, irmãos. É ou não é, meu bem? Falou, meu bem, segundos você dorme. Aí eu falo para ela, eu estou naquela, em paz me deito e logo pego no sono. Porque, irmão, quando você entender que Deus está envolvido em todas as coisas, você vai orar. Olha como Deus está envolvido no sono. Deus está preocupado com o meu sono. Em paz me deito. Irmão, você pode ter sofrido situações adversas ao longo do dia, preocupado, resolvendo aqui, resolvendo ali, mas na hora de deitar, a Bíblia está dizendo, em paz me deito. Amanhã é outro dia, amanhã tem solução para esses problemas. O Deus que abre a porta e o Deus que fecha a porta vai adiante de mim. Em paz me deito. E logo, não tem esse negócio de ficar rolando. Irmão, você já, pastor, eu tenho insônia, já experimentou fazer essa oração? Senhor, Tua palavra diz, em paz me deito e logo pego no sono, porque é o Senhor que me faz repousar, ninar seguro. Quem já assistiu aquele Deuses
Reis e Deuses, onde o faraó chega para o seu filho de madrugada, o filho dele está dormindo, quieto, tranquilo. Ele diz para o filho, dormindo: sabe por que você dorme tão bem? Porque você é amado. É assim que nós nos sentimos sob os cuidados de Deus. Por isso nós dormimos em paz e seguro, irmãos, porque nos sentimos amados e cuidados por Ele. Em paz me deito e logo pego no sono. Observe que até no sono Deus se mistura com você. A gente se importa, e é claro que nós temos que nos importar, irmãos, com segurança. Você anda por aí, a gente escuta tanta história, principalmente dessas grandes cidades, grandes metrópoles, a questão da insegurança. Você vai e escuta tanta coisa, gente que morreu por besteira, bala perdida e tudo, e é claro que você tem que clamar por segurança. Mas a Bíblia diz que o Deus de Israel, irmão, é o quê? É o guarda, é a proteção da minha e da sua vida. Olha como nós precisamos depender de Deus. Um dia, a Verinha que trabalha conosco em nossa casa, ela estava na parada para poder vir trabalhar cedo. 6 e pouco da manhã, chegou 2 assaltantes e uma motocicleta e pegou o celular de todos que estavam ali na parada de ônibus. E quando ela contava, eu falei: pegou o seu? Falou: o meu não, pastor, o meu Deus protegeu. Gente, pegou de todos os outros, menos o dela. Talvez fosse a única crente que estivesse naquele horário. Sabe por quê? O guarda de Israel sempre vai nos proteger. Sabe qual é o problema? Porque nós não oramos? Porque nós achamos que damos conta. Gente, avião já caiu? Já? Claro que já. Carro bate? Bate. Qual é o problema? Que quando você entra para poder dirigir, ou entra para poder voar, você não pede a cobertura do sangue de Jesus, para o Senhor dirigir e tomar conta, ou do carro, ou daquela aeronave. Irmão, probabilidade acontece. Agora, se você for filho de Deus e colocar isso para que Deus tome conta, Ele vai tomar conta da sua vida. Um dia eu falei para minha mulher, nós tomamos um voo, eu estava dormindo, de repente eu acordei com uma turbulência, falei, ainda brinquei com ela, falei: Janinha, de hoje não passa. Só que nós temos entrado em um acordo, né? Só entre eu e ela não, em nossa família. Irmãos, nós estamos aprendendo a nem brincar com coisa ruim, porque o diabo aproveita as nossas palavras. Na hora ela falou: meu bem, está repreendido, há poder na sua palavra, você é profeta. Eu falei: Senhor, me perdoe, eu retiro essa palavra, eu cancelo, esse avião vai chegar onde precisa. Aí comecei a ficar com medo, falei: tu foi falar isso agora estou com medo. Aí a gente orou, falou: Senhor, repreende. Aí ela faz uma coisa, irmão, não tem, mas ela aprendeu isso com Deus. Ela passa a espada igual a mãe dela, minha sogra. Eu passo a espada, acho que o povo vê assim: será que tem mosquito no avião? Não é mosquito, é espada, irmão, está passando a espada. Eu falei: só está cortando aí. E passa a espada daqui, passa a espada dali. E a gente repreende, daqui a pouco o avião estabiliza, a gente tranquiliza, chega onde precisa chegar. Irmão, se o diabo pudesse, ele matava você em qualquer lugar, lembre sempre disso. Por isso, coloque Deus em todas as coisas, nas megas e nas pequenininhas. Deus, Ele é Deus em toda e qualquer situação. O que você ainda não entendeu? Que Deus quer intervir nas pequenas e nas grandes coisas. Eu sempre vendi meus carros em agência de amigos e tudo. Falei: sabe de uma coisa? Eu agora vou vender. Me juntei a Daniel, falei: Deus, providencia o comprador. E estou que oro, Senhor, abre as portas, envia o comprador. Irmãos, eu já vendi meu carro em porta de concessionária. E aí as pessoas: pastor, como é que é isso? Eu falei: meu irmão, eu aprendi um segredo. Qual é o segredo? Eu oro.
Senhor, envia o comprador, que quando ele chegar, ele se encante, ele veja. Eu oro. Quando a pessoa chega, é mais do que aquilo que ele está vendo. Essa semana, eu estava colocando uma coisa diante de Deus. Há 2 dias atrás, aí quando foi quinta-feira, eu disse à minha esposa, eu acordei com 2 palavras: milagre, milagre. Audivelmente, eu falei, Janinha, Deus acabou de falar comigo 2 vezes a mesma palavra, milagre, milagre. E o que eu estava fazendo, eu recuei. Eu falei, se Deus vai fazer milagre nessa situação, eu vou recuar e vou deixar Ele fazer. Abortei toda a sequência daquilo que eu queria fazer. Falei, Senhor, se é nisso que o Senhor vai fazer, eu entrego aos teus cuidados. E olha a oração que eu fiz. Tu és Deus que abre portas, Ele não é? Mas Ele é Deus também que fecha portas. A gente não entende, irmãos, que Ele também é Deus quando fecha. Aí eu disse, Senhor, Tu és aquele que escancara e Tu és aquele que fecha. Tu podes fazer um dos 2 movimentos. Eu aceito a Tua vontade como boa, perfeita e agradável na minha vida. Se o Senhor falou comigo acerca disso especificamente, eu quero entregar aos teus cuidados. Tu podes abrir e tu podes fechar. E estou quieto. Aí meu filho, pai, e aí, vai fazer? Eu falei, eu estou esperando o milagre de Deus. Porque Deus disse que ia fazer. E quando Deus se mete, irmão, quando Ele se mete, Ele faz coisa grande. Ele faz. Eu falei, Deus, pode se meter. Se for para fechar ou se for para abrir, se meta. Eis-me aqui. Cumpra-se a tua vontade. Não foi isso que Jesus fez na cruz do Calvário? Passa de mim este cálice 3 vezes e por fim Ele disse, não seja feita a minha, mas a tua vontade. Finish. Aqui é mensagem, irmãos, o núcleo aqui é duplo. Já viu o computador com 2 núcleos? Aqui é 2 núcleos. Eu fui tão abençoada por uma experiência de oração. Todos já devem ter ouvido falar do pastor Billy Graham, né? Que ele até partiu para o Senhor há 1 ano e pouquinho atrás. E a filha do pastor Billy Graham, Annie Graham, ela deu um testemunho que me impactou muito. Ela descobriu um câncer. E ela postou nas redes sociais dela dizendo o seguinte, irmãos, eu descobri um câncer, fui muito abalada na descoberta, mas a minha fé está fortalecida em Deus. E Deus me falou que eu preciso da intercessão da igreja. Que a igreja clame pela minha vida, que isso ia fazer toda a diferença. Então, a nível mundial, eu estou pedindo, Igreja de Jesus, clame pela minha vida. Mas Deus também me conduziu a uma oração, ela contando lá no seu relato. Que ela orasse orações bíblicas, né? Fundamentadas na palavra, não qualquer tipo de oração, que ela pedisse a intercessão da igreja, que ela orasse segundo a vontade de Deus e que ela acrescentasse algo, Senhor, resolve isso na minha vida, cura-me da maneira como mais vai glorificar o teu nome. Então, depois que eu li esse testemunho, todas as coisas que eu tenho trazido diante de Deus, eu tenho acrescentado isso também. Pai, eu entrego e clamo não apenas por uma solução, eu clamo pela tua vontade e quero te pedir, resolva isso da maneira como mais vai te glorificar. Porque imagine você, como é lindo você ter uma experiência, sair vencedor, sabendo que a vontade de Deus se cumpriu e que o nome dele foi glorificado. Então, como o pastor está falando hoje, que se Deus quer fazer milagre, quando você rendeu a sua vontade, meu bem, falando, eu vou tirar minhas ações humanas e vou esperar o teu milagre, porque o milagre é a maneira como mais vai glorificar Deus. Não é verdade? Eu não sei quantos souberam, nós não falamos aqui na igreja, porque era um pedido pessoal da pastora Deve. Há pouco tempo atrás, ela teve um câncer. E esse câncer foi muito forte, ela descobriu num exame casual de rotina e ela teve que ser operada às pressas, fazer todo o processo de tratamento e foram submetidas a vários tipos de tratamento,
Muitas pessoas, muitos pastores amigos oraram, jejuaram. Final da ópera, ela está completamente curada, irmãos. Deus completou a obra em sua vida. O poder dele foi de tal maneira que ela conseguiu sair ilesa de todas as consequências de um câncer. Deus é tremendo, Deus é poderoso, Deus pode todas as coisas. Quando você inclui Deus, quando você depende de Deus, quando você sabe que Ele pode todas as coisas, pequenas ou grandes, você sempre está diante dEle. A coisa linda é saber que Deus se importa conosco. Feche os seus olhos. Ore, dependa de Deus, busque o Senhor, coloque detalhes diante dEle. Não importa o que pareça aos outros. Você é filho, você é filha, Deus pode todas as coisas, Deus é aquele que abre portas, e Deus é aquele que fecha portas, Deus é aquele que pode todas as coisas, Deus é aquele que quer ver maravilhas na minha e na sua vida, Deus quer nos oferecer o melhor. Pense você que é pai, você que é mãe, com a vontade que você tem de dar o melhor ao seu filho. Agora pense num Deus cujo coração é 100% amoroso, 100% correto, 100% santo, o que Ele deseja fazer pelos seus filhos aqui na terra. Deus pode todas as coisas. Comece a envolver Deus em tudo na sua vida. Senhor, vai adiante de mim, abrindo ou fechando portas. Me livra dos acidentes, dos incidentes, do roubo, do homem sanguinário, do homem violento. Livra os meus filhos do erro. Livra os meus filhos de casarem equivocadamente. Livra os meus filhos de não se envolverem com pessoas que não são corretas. Senhor, eu te apresento a minha família, eu te apresento minha esposa, meus filhos, meu cônjuge, meu comércio, minhas vendas, meus negócios. Tudo está nas tuas mãos. A Bíblia diz: Senhor, tudo é teu, tudo é teu. Nada é nosso, somos apenas mordomos nessa terra. Cuida de todas as coisas, avança, Senhor, glorifica o teu nome na minha vida, glorifica o teu nome na minha vida, que isso sirva de testemunho para aqueles que te conhecem e para aqueles que ainda não te conhecem. Ore calabassúria, fique de pé no seu lugar. Vamos orar juntos nessa manhã. Deus quer nos fazer uma igreja obediente. Não uma igreja de rituais, mas uma igreja obediente. Porque aquele que não ouve a lei, a sua oração é abominável. Então nós precisamos ser conduzidos na obediência, queridos. Confessar que realmente não sabemos fazer, não sabemos nem como orar, diz a palavra. Mas o Espírito Santo, Ele nos assiste na nossa fraqueza. E Ele ora por nós. Nessa manhã eu gostaria que você colocasse um desafio de oração. Que você dissesse: Senhor, eu quero ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Eu quero de fato ser um homem de oração, uma mulher de oração. Mas Pai, não do meu jeito, não da minha forma, mas da maneira como o Senhor ensina na sua palavra. Eu quero não ser uma pessoa religiosa de rituais, mas um filho obediente. Que coisa gostosa, irmãos. É para um pai e para uma mãe um filho obediente. Aleluia. É prazeroso. Você deseja abençoar aquele filho, e Deus quer nos dar esse caráter. Um caráter de pessoas obedientes, um caráter de pessoas rendidas, dependentes, mas ao mesmo tempo ousadas, aleluia. Pessoas de fé, pessoas que dão credibilidade à palavra de Deus. E ao nome de Jesus, xarabalaia, suricantarabalaya. Qual é o teu maior desafio hoje, querido? Qual é o teu maior desafio hoje, querida? Traz diante da presença do Senhor aquilo que pesa no seu coração, aquilo que você quer render, quer entregar. Talvez você, como o seu pastor pregou hoje de manhã, precise dizer: Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a sua vontade, Pai, assim na terra como no céu.
seja feita a sua vontade. Senhor, nos conduz a uma oração bíblica. Espírito Santo, nos conduz a ouvir e obedecer a lei, para que as nossas orações sejam o teu contentamento. Tu tenhas prazer em ouvir o nosso clamor. Eu te louvo porque muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo, Senhor. Abra seus olhos um minutinho. Quando Jesus estava prestes a assumir a cruz do Calvário, ele faz essa oração: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Ele era o Filho de Deus, ele era Jesus, ele veio com um propósito a essa terra, mas ele não foi atendido. Não foi, porque não era isso o que Deus tinha para ele. Quando ele faz a sua oração final e diz: faça-se a tua vontade, ele foi atendido. Ele teve que submeter, passar por aquilo. Hoje a Bíblia diz que o nome dele está acima de todo nome e todo joelho se dobra diante dele. Mas ele só é atendido quando ele faz a oração que Deus quer ouvir: faça-se a tua vontade, não a minha, mas a tua. Que hoje você acerte a vontade de Deus. Salomão acertou a vontade de Deus: me dê sabedoria. O Senhor disse: porque pediste isso, todas as outras demais coisas eu vos acrescento hoje. Quando você acerta o que Deus quer ouvir, você tem isso e aquilo. Acerte o que Deus quer ouvir hoje. Acerte. Deixe Deus ouvir a oração que Ele quer ouvir. Feche os seus olhos. Meu amado Pai, nós não queremos ser os controladores, nós queremos ser os controlados pelo Espírito Santo. Nós não queremos, Senhor, estar numa posição que não é a nossa. Exaltamos a Jesus nessa manhã. Exaltamos a Jesus nessa manhã. Exaltamos a Jesus nessa manhã. Oribalai, aquele que tem prazer em ouvir as nossas orações e o nosso clamor, e sabe como responder cada uma delas, Pai. Tu és